por efeito Joule, né, que é aquela conversão de energia elétrica para energia térmica ou calor. Sendo assim, quanto mais alto o fator de potência, indica que ela tem uma alta eficiência energética. Objetivo geral, por favor, Marcelo. O consumo adequado, né? Ele se faz monitorando e determinando a energia ativa e reativa. Isso vai determinar a eficiência do sistema elétrico. Os capacitores, eles apresentam custos mais em conta, né, no mercado, o que torna mais vantajoso, verificando com a sua durabilidade. Objetivo específico, por favor, Marcelo. Essa desordem que causa no fator de potência, ela causa também uma redução no nível de tensão, principalmente nos que ficam mais longe, né, das fontes geradoras. Isso compromete vários equipamentos de alimentação de energia, né, como transformadores e alimentadores. E aí você acaba tendo encargo indesejável também na conta de energia. Os capacitores, eles são aplicados como fonte de energia reativa, né, nos equipamentos, o que faz com que a vida útil dos equipamentos aumentem. Desenvolvimento, Marcelo, por favor. Desenvolvimento capítulo 1, você usar um fator de potência baixo faz a falsa necessidade, né, de instalação de equipamentos mais robustos para as cargas. E isso é um investimento desnecessário, né? E acaba comprometendo o fornecimento de energia, você adequando uma coisa que não é necessária. Também pode haver problemas quando você coloca banco de capacitor, mesmo instalado, mas se ele tiver com algum problema, ou mau funcionamento, ou até mesmo capacitores a mais, acaba também tendo fator de reatância. Desenvolvimento, capítulo 2, Marcelo, por favor. Há diversas coisas, né, na indústria que causam esse aumento do fator de potência. As principais delas são os motores elétricos, né, que tem muito tempo de uso, é muito antigo, e aí eles acabam possuindo um baixo fator de potência. Até mesmo aqueles motores que são mais novos, se eles trabalharem sem carga ou vazio, também faz esse descontrole do fator de potência. Além de campos magnéticos são gerados por indução, né, que indução também aumenta bastante. Transformadores também que operam com carga baixa ou em vazio, também dá, né, porque eles têm um fluxo magnético, né, que mantém a tensão e aí precisa da manutenção do fluxo magnético, né, para esses transformadores funcionarem. Aí na imagem a gente pode ver que quanto menor o fator de potência, maior a porcentagem de perda de energia. Desenvolvimento, capítulo 3, Marcelo, por favor. As causas mais prováveis, né, são os motores, como eu falei, né, os transformadores e motores. Existem dois métodos mais comuns, né, que eles colocam na indústria. Os métodos mais utilizados é o aumento do consumo da carga ativa da planta, que é usar energia com sua própria carga instalada dentro, e a instalação do banco de capacitores. Esse método da instalação de bancos de capacitores, até agora, é o único método que é efetivamente comprovado, né, dessa correção do fator de potência. Geralmente você coloca ele ou em setores ou na indústria inteira, um todo, né? Eles possuem controladores que monitoram o fator de potência instantaneamente. Aí ele tem um programa interno, né, que faz a inserção ou retirada dos capacitores com relé, né? O relé atua, aciona os contadores e coloca ou retira, faz a conta do fator de potência que você quer desses bancos de capacitores. Considerações finais. A correção do fator de potência apresenta várias vantagens, né? Tanto técnica quanto econômica. Por exemplo, você vai pagar apenas por a energia consumida, né? Não a reativa. E ela também pode possuir melhor uso nos geradores, nos transformadores e linha de transmissão. Existe uma regulamentação, que é a resolução
414 de 2010, que é da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, que fala que a correção do fator de potência é de 0,92 a 1, né? O descumprimento dessa legislação faz com que você fique sujeito a multa. É claro que os bancos de capacitores têm um custo elevado, mas a longo prazo e dependendo da sua planta que está instalada, ele pode ser, ter vantagem, né, econômica também. Então, é isso. As referências ANEEL, não tem jeito, e a imagem eu peguei no Godoy. Aí, o final, obrigado. Muito obrigado a todos. Desculpe ter passado um pouquinho do tempo aí. Obrigado, Bruno. Professora Ana, pode fazer a arguição? Sim. Bruno, parabéns pelo trabalho. Só tem uma coisinha que tu falou que tem 2 métodos, né, para reduzir o fator de potência, que é o banco de capacitores e o aumento da carga ativa. Aí no final tu falou que o único método provado é o banco de capacitores. Explica melhor só esse pedacinho ali, porque como foi tão rápido que, entendeu? Só esse pedacinho ali dos 2 métodos. Explica melhor. Tá sem o microfone. Oi, desculpa, vou explicar assim. Ficou muito rápido mesmo, mano. Os 2 métodos são sim eficazes. Sim, são. Porque passou tão rápido, eu tive que ir numa pauleira. Mas os 2 métodos são eficazes, tanto um quanto o outro. Os 2 dá certo. Se você aumentar a sua carga dentro, você tira a retância. E o banco de capacitor também. Você consegue fazer isso daí. E tanto você fazendo setorizado, né, que depende da sua empresa, quanto você fazendo no geral, que é o sistema misto, também dá certo, né? Depende a sua planta, né? O que você vai precisar ali. Então tá bom. Obrigada, viu? Obrigado, Will. Uma boa noite. Legal. Obrigado, professora Ana. Bruno, parabéns. Obrigado. Está encerrada a sua apresentação. Pode ligar sua câmera, fica aí na sala se você quiser, senão você está dispensado. Muito obrigado. Bem, vamos lá, o próximo, Bruno. O Bruno Santos Oliveira, né? O Bruno está aí, tá, né? Bruno está sem microfone. Está me escutando, professor? Agora sim. Eu vou compartilhar o seu slide daqui ou você faz aí? Isso, por favor, compartilha para mim, por favor. Só um pouquinho. Ficar no modo de apresentação. E aí vou zerar aqui o meu cronômetro. Vou compartilhar a sua apresentação. Bruno Oliveira. Todos enxergam a apresentação do Bruno? Professores, avaliadores? Ainda não, professor. Só um minuto. Agora sim. Agora sim. Beleza, então. Bruno, você se apresenta para a banca, tá bom? E com a sua câmera ligada. E depois, durante a apresentação, se quiser desligar, você desliga. Se tá bom. quiser manter também, fica à vontade. Tá bom? Vamos lá? Começo. Boa noite, professores e alunos que estão nos acompanhando. Desde já eu queria deixar um agradecimento para o professor Marcelo, que nos deu todos o suporte para estar chegando aqui nesse momento. Meu nome é Bruno Santos Oliveira, estudante de Engenharia Elétrica, e o meu tema escolhido foi energia eólica no Brasil. Com o aumento do uso de energias derivada do excesso de uso de combustível fóssil e não renováveis, a energia eólica é uma fonte de energia limpa e renovável, com alto desempenho e eficácia, com melhor custo-benefício comparado com as outras fontes de energias. Quais os prejuízos e benefícios são gerados através das instalações das usinas eólicas no Brasil? Pode passar, professor. O objetivo geral é identificar os efeitos positivos e negativos causados ao meio ambiente com as instalações das usinas eólicas e identificar quais os procedimentos necessários para reduzir esses efeitos. Pode passar, professor, por favor. Os objetivos específicos é conceituar os impactos ambientais, sociais e econômicos com as usinas eólicas no Brasil, demonstrar as vantagens e desvantagens da produção de energia eólica e analisar as perspectivas para a energia eólica no Brasil. Pode passar, professor, por favor.
Nesse capítulo 1, eu irei contextualizar os impactos ambientais, sociais e econômicos. Os maiores impactos ambientais com as implementações das usinas eólicas são no ato das construções das usinas, que gera poluições. Mas se for comparar com as construções das usinas hidrelétricas, as usinas eólicas geram menor impacto ambientais, pois não utilizam o fluido refrigerante, que acaba não produzindo resíduos. Outro impacto ambiental que é muito importante ressaltar são os locais adequados para implementações das usinas eólicas. Um local inadequado pode haver destruições das vegetações e alterações nas paisagens. Locais como dunas litorâneas, que têm ventos favoráveis, deve haver um plano de viabilidade e planejamento, pois pode afetar o lençol freático e gerar um impacto maior que no ato das construções. Nos impactos sociais e econômicos, são a geração de empregos. Os municípios que tiveram as instalações das usinas eólicas obtiveram empregos nas construções, manutenções e implementações de tecnologias novas. Dessa forma, foi impactado como positivo nos fatores econômicos desses municípios, levando o desenvolvimento social e econômico para comunidades com maior vulnerabilidade. Pode passar, professor. No capítulo 2, será demonstrada as vantagens e desvantagens da produção de energia eólica. Eu vou começar pelas vantagens. Eu acredito que a maior vantagem desse sistema é que o vento é um recurso abundante e renovável, que nunca se esgota. Uma outra vantagem é a redução de gases poluentes, como o CO2, que é o dióxido de carbono, e gases estufa. Essas reduções de poluentes é muito importante para o desenvolvimento e a sustentabilidade do nosso país. Outra vantagem é a redução do uso de matriz energética, como o uso de combustíveis fósseis e a geração de empregos. E a última vantagem citada é que no período de escassez nas usinas hídricas, que atualmente é a maior fonte de energia gerada ao país, a energia eólica pode auxiliar na geração de energia em certas regiões defasadas, levando uma grande competitividade na rentabilidade comparado com outros setores elétricos tradicionais. A desvantagem desse sistema fica por conta das emissões de ruídos, hélices dos aerogeradores, às vezes na diminuição da força dos ventos, afetando a geração de energia, a poluição visual e na interferência das rotas das aves, que choca com as hélices, levando à morte dessas aves, às vezes. Pode passar para o próximo slide, professor, por favor. As perspectivas para a energia eólica no Brasil. Um dos grandes fatores das implementações das usinas é a hidrografia e o clima tropical existente no país, que contribui muito para o aproveitamento das energias de fontes renováveis, como as hídricas, solar e a eólica. Com a criação em 2002 do PROINFA, que é um programa de incentivo às fontes alternativas de energia elétrica, deram um grande passo importante na economia e na sustentabilidade do país, gerando emprego e reduzindo gases de efeito estufa e outros poluentes. Atualmente, as usinas eólicas, ela atende 9,2% da população geral brasileira, com mais de 600 parques eólicos instalados em 12 estados, se tornando a segunda fonte de energia renovável do país, se tornando o 8º país no ranking mundial de geração de energia através da energia eólica. Atualmente, o Brasil gera 17 gigawatts e vem atraindo investimento de diversas empresas do exterior. O Brasil está cotado para ser uma potência no setor eólico mundial. Segundo o Plano Nacional de Energia, está prevendo que no ano de 2050 alcançaremos 195 gigawatts, que seria 10 vezes maior do que atualmente, né? Pode passar para as considerações finais, professor, por favor. Então, a finalidade do estudo foi conceituar os principais impactos ambientais, sociais e econômicos das usinas eólicas situadas no nosso país. É conclusivo que deve haver plano de viabilidade e um planejamento adequado na implementação da energia, levando em consideração o desenvolvimento para toda a sociedade. A expectativa para o crescimento da energia eólica no Brasil é promissora, principalmente por trazer mais benefício do que desvantagem. A energia eólica é a contribuição para uma promessa que todos desejam, não só no Brasil, mas um mundo mais sustentável. Pode passar, professor. Essas foram as referências que eu usei para o meu artigo. E pode passar, professor. Muito obrigado, agradeço a todo mundo aí pela compreensão. Obrigado, Bruno, parabéns. Fiquei surpreso com esse 9,2%, achei super bacana. Bem, vamos lá. O professor Eduardo pode fazer a arguição?
Vamos lá. Boa noite, Bruno. Parabéns aí pelo trabalho. É um tema bem atual, né? Soube escolher bem o tema aí. E você falou aí sobre energia eólica no Brasil. Você tem ideia da região do Brasil com maior potencial para energia eólica? Então, professor, atualmente a região Nordeste tem muito vento favorável para implementações dessas usinas. Então, atualmente, a região Nordeste ela atende 85% da geração gerada total do país. Muitas empresas exterior ela vem para instalar no Nordeste justamente por esses ventos favoráveis e é o item básico, né, para implementações dessas usinas. Legal, Então, atualmente, bacana. 85% da energia gerada total do país vem do Nordeste. Legal, bacana. Parabéns pelo trabalho aí, Bruno. Muito boa a pesquisa, bom tema. Parabéns. Eu que agradeço, professor. Tenha uma ótima noite aí. Igualmente. Isso aí. Obrigado, professor Eduardo. Obrigado, Bruno. Parabéns. Sua apresentação está encerrada. Muito obrigado. O próximo é o Christopher, né? Ele já está por aqui. Christopher tem câmera, se apresenta para a gente. Cadê você? Isso, Christopher. Se apresenta para a gente, Christopher, enquanto eu vou preparando aqui. Seu slide, desculpa. Você vai compartilhar ou eu compartilho para você? Pode compartilhar aí, por favor, professor. Tá bom. Então, espera só um pouquinho. Pode falando, tá? Que eu vou abrindo aqui seu slide. Boa noite a todos, colegas, professores. Obrigado, professor Marcelo, pelo acompanhamento lá no grupo. Deu orientações a todos. Ao tutor, o Carlos Júnior, que também me auxiliou bastante na elaboração dessa monografia. O meu nome é Christopher Rampinini. Faço curso de Engenharia Elétrica no campus, na FAC 3, lá em Campinas. O tema que o título da minha monografia é a importância das energias renováveis para o futuro da humanidade. Vai seguir mais ou menos o tema aí um dos temas que o colega apresentou aí no trabalho anterior. Pode começar. Pode passar, professora, por favor. Bom, o problema que me incentivou a fazer esse trabalho é basicamente o desenvolvimento da humanidade sem destruir a própria humanidade. Basicamente seria o quê? Hoje a gente tem um crescimento global, uma evolução tecnológica, desenvolvimentos sustentáveis, e com tudo isso está tendo muita extinção dos nossos recursos naturais. O que motivou a esse trabalho? O ser humano, basicamente desde o início da história, sempre procurou evoluir. E basicamente a energia sempre se desenvolveu juntamente com o desenvolvimento do ser humano, desde a descoberta do fogo até a descoberta da roda. Então, basicamente, a gente sempre, na nossa evolução, a gente sempre trabalhou no desenvolvimento da energia também. E nesses dois processos, a gente sempre utilizou recursos, esses recursos naturais, que sempre teve em abundância na natureza. Hoje, a gente está enfrentando um problema muito grave, que a gente está tendo a extinção desses recursos e colocando em risco a vida das próximas gerações. Então, basicamente, o trabalho é em cima desse tema, e a solução, basicamente, para esse tema é o que vai desenvolver o trabalho em si. Pode passar, professor, por favor. Bom, o que seria o objetivo principal? Seria a gente compreender os benefícios e as vantagens das energias renováveis. Por que as energias renováveis? Porque hoje, basicamente, a gente utiliza os recursos da natureza,
e na produção de energia. E está se extinguindo esses recursos devido à maneira que a gente está utilizando no nosso dia a dia. Como a maior parte da nossa confecção de energia no mundo é não renovável, o principal tema e recurso para a gente reverter esse processo é entender e desenvolver mais esse conceito de energia renovável. Que hoje em dia a gente escuta muito a energia renovável, mas não sabe aonde aplicar, aonde que a gente retira ela, de que forma que a gente retira ela. Pode passar, professor. Bom, nos objetivos específicos, o que seria a gente desenvolver esse tema? Seria a gente entender as energias renováveis e as energias também não renováveis, quais os tipos que são, conceituar elas, ver quais são as mais utilizadas no mundo, e também a gente entender como utilizar elas no dia a dia, para não continuar extinguindo os nossos recursos e não colocar a vida do ser humano em xeque, né? Pode passar, professor, por favor. Bom, no capítulo 1, o que eu tentei ser mais objetivo? Apresentar quais são as energias renováveis e as não renováveis. As energias renováveis são basicamente aquelas que utilizam recursos naturais e são renováveis. Ou seja, a gente tem recursos que tu retira da natureza e ao mesmo tempo tu consegue renovar eles. Um exemplo, a água. Tu utiliza a água como fonte primária e a água continua lá, retorna na forma de chuva. E as energias não renováveis são aquelas que você utiliza os recursos da natureza e ele não se renova. Ou seja, por exemplo, o petróleo. No momento que acabar o petróleo, acabou. A gente não vai ter mais esse recurso na natureza. Basicamente, aí no mundo, a gente utiliza mais aí a hidráulica, a térmica. Eu coloquei aí a eólica, que tá em evolução no mundo também, e a energia solar, que são as duas que estão sendo mais utilizadas no momento. Pode passar, professor. Capítulo 2. Bom, o que seriam os benefícios e os malefícios desses tipos de energia? Tá, Christopher? Vai lá. Não entendi. Acelera um pouquinho. Tá. Quais são os benefícios e os malefícios? Quais são os benefícios das energias renováveis? É o desenvolvimento sustentável e garantir o futuro do meio ambiente, que não vai ser utilizado os recursos não renováveis. Os malefícios seriam o quê? Na utilização das energias não renováveis, a gente tem o desmatamento, a extinção da fauna e da flora e a emissão de gases de efeito estufa. Pode passar, professor. No capítulo 3, eu tentei abordar as energias mais utilizadas na atualidade. Que a gente tem um mapa energético no mundo, a maior parte das energias utilizadas são as não renováveis, que são através das fontes térmicas, que são mais utilizadas recursos como petróleo, carvão, ou seja, a gente utiliza mais recursos fósseis. Pode passar, professor. Nas considerações finais seriam basicamente o quê? A gente aprender a utilizar as energias renováveis, aprender a desenvolver elas, que a gente garante o futuro da humanidade. As referências a alguns títulos que eu utilizei para fazer a monografia. Obrigado. É isso aí, Christopher. Obrigado. Professora Ana, pode fazer a arguição? Christopher, parabéns pelo trabalho. Pergunta: qual a porcentagem de energia renovável usada no mundo e no Brasil em comparação com as energias não renováveis? Bom, professora, no mundo, pelo levantamento que eu fiz, não renovável é 86%, e as renováveis são 14%. No Brasil, a gente está utilizando 55% não renovável e 45% renovável. O Brasil é referência até no mundo
justamente por isso, porque a matriz energética no Brasil ela é quase metade. Ok, muito obrigada. Só uma observação, Christopher, tu tem um pequeno vício de linguagem que tu fala e tu fala, né? Aí, assim, tem que tomar cuidado com esse vício, porque eu tenho a mesma coisa, só que eu falo né, entendeu? Eu falo Depende da região, né? Gaúcho tem essa... né? Gaúcho tem essa... É isso aí. Deixo só uma pequena observação também, tá? Nada que comprometa aí, mas quando falou lá de petróleo, energia não renovável, cuidado também para afirmar que nunca mais vai, como que foi o termo usado lá? Nunca mais que vai se esgotar para sempre, né? Cuidado que não é bem assim, né? Pode demorar muito tempo para renovar, tá? Então, só um detalhezinho aí que eu busquei aí para ver se eu não estava pensando errado, até já fiz uma pesquisa rápida aqui. Não é que nunca mais vai ter a energia, né? O produto nunca mais, não. O nunca é muito perigoso, ok? Ok, professor. Mas parabéns pelo trabalho, muito bom, tema muito bom, bem escolhido. Obrigado. Isso aí, obrigado, professora Ana, obrigado, professor Eduardo, também, por ter falado, tá bom? Então, vamos encerrar a sua Desculpa apresentação. intrometer aí, foi rapidinho. Fica à vontade, tá? Na realidade, a intenção aqui é só para agilizar o tempo, por isso que eu estou fazendo de 1 para 1. Mas Tá quem certo. tiver, quem achar que pode contribuir, por favor, fica à vontade. Christopher, está encerrada, então, sua apresentação. Muito obrigado, parabéns. Obrigado, professor. Até mais. Até mais. Vamos lá para o próximo, que é o David. Acho que é David, né? Ou é Davi? É David, professor. David. Boa noite. Então, tá bom. David, você vai compartilhar ou eu faço por você? Pode fazer aí, professor, por favor. Então, tá bom. Então, me dá só um minutinho. A sua apresentação já está aqui. Eu vou só colocar no modo de apresentação e compartilhar com os professores. E aí... Bem, pode fazer sua apresentação. Deixa eu zerar aqui meu cronômetro. Começou, se apresenta e mantenha a sua câmera ligada se quiser depois. Tá ok. Boa noite a todos. Boa noite aos que me ouvem, aos professores, Ana, Marcelo. Meu nome é David, estudante de engenharia elétrica. Meu trabalho de conclusão de curso foi sobre as redes móveis no Brasil e sua implementação e as novas gerações de redes móveis no Brasil. O problema encontrado, como eu trabalho na área de tecnologia, eu via muito a questão de você viaja para fora para buscar um projeto e às vezes você adquire algum equipamento que ele possui já uma nova tecnologia, mas aqui no Brasil, como ainda não tem implantado, você acaba não utilizando de uma forma mais... todo o que o equipamento oferece, você acaba não utilizando. Então, isso foi um problema que eu verifiquei e quis buscar informações sobre o porquê que no Brasil essa implementação ela é demorada, por que uma rede móvel, uma vez que ela é desenvolvida em outros países, aqui no Brasil ela demora um tempo para ser implementada e desenvolvida. O objetivo geral foi compreender essas etapas, né, do processo, desde a sua implementação, né, a criação, até a utilização dos usuários finais, que somos nós. O objetivo específico foi apresentar um fluxo detalhado desse processo, o funcionamento, né, como a Anatel age, bem como os leilões, definições de faixas de frequências a serem leiloadas e entender de uma forma clara a política no Brasil, onde ela influencia se realmente esse processo burocrático que deixa esse processo mais moroso até que possamos estar utilizando essas novas tecnologias.
No capítulo 1, foi desenvolvida de uma forma resumida o 1G, o 2G, 3G, 4G, né, que foi a implementação deles, e uma comparação de quando foi desenvolvido isso no mundo, né, nos países mais desenvolvidos, Europa, Japão, e no Brasil, quanto tempo depois levou para que essa tecnologia fosse implantada. Embora, ao passar dos anos, houve uma melhora, né, no tempo da data que foi desenvolvida, foi implementada em um país, e a data que foi implementada no Brasil, esse tempo melhorou, mas mesmo assim ainda há um delay que isso acaba impactando para quem trabalha diretamente com tecnologia. No capítulo 2, foi demonstrado com mais detalhe a implementação do 3G no Brasil, que foi um marco, né, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que o 3G foi a transformação, a ascensão, né, para um novo mercado de tecnologia surgiu no mundo. Além disso, foi explicado a Anatel, né, o que ela representa no Brasil, como é que funciona a regulação do uso da frequência, né, no Brasil, outorgas de autorização e o fluxo do processo, né, para que seja homologado uma nova faixa de frequência que foi leiloada, como é que funciona o processo de desenvolvimento, os OCDs, como funciona. Pode passar, professor. E no capítulo 3, foi apresentado de uma forma assim, sucinta com relação às licitações de frequência no Brasil, demonstrando um passo a passo desse processo, né, de leilão até a sua concretização, ou seja, a definição de qual operadora venceu, bem como a sua adjudicação da licitação e liberação, né, no Diário Oficial da União, que funciona como uma consulta pública no edital, que é disponibilizado na Anatel, depois se aprovado a publicação no edital, depois passa por entrega de proposta para as operadoras, depois que isso é assinado, vai para o TCU, que é o Tribunal de Contas da União, se liberado, tem 30 dias, aí ocorre o leilão, depois vem a adjudicação, homologação dos resultados de licitação e assinatura dos termos de autorização pelo TCU. Aí sim vai para a parte operacional, que é implementação nas herbes, instalação, o que precisa, né? E tudo de uma forma bem regulamentada, né? Propostas pela Anatel. E as considerações finais foi que foi possível observar que realmente no Brasil a política, essas questões burocráticas atrasam bastante essas questões de implementação, né? Que esse problema não ocorre tão somente com a implementação de redes móveis no Brasil, na verdade, e sim com todos os processos onde envolve as assinaturas de licenças, de decretos, de aprovações, e que, infelizmente, esse fator burocratiza, né, e atrasa o desenvolvimento do país, que vale a pena explorar um pouco mais esse fluxo, né, aprofundar nesse assunto, buscando a questão das privatizações, que onde a gente vê que dentro de ambientes corporativos, as coisas não são tão engessadas, né? E que diminui esses atrasos na implementação. E que agora a gente vê que um exemplo disso é o 5G, né? Que está vindo aí, e que até nesse âmbito político, né? Que não só no Brasil, mas no mundo inteiro, boicote da Huawei, etc., muitas coisas acabam atrasando, sim, o processo, e que hoje, como a gente vive, está hoje no momento de indústria 4.0, 5.0, IoT,
Então, que vai depender muito desse 5G, né? Então, isso tudo é um atraso no avanço tecnológico do Brasil. E as minhas referências foi baseado na consultas da Anatel e na Teleco, que é um site onde é bem completo questões de tecnologia e telecomunicação no Brasil. Então, esse é o meu trabalho. Obrigado a todos que me ouviram. Espero que eu breve, resumidamente, tenha sido bem sucinto e claro. Passou um pouco do tempo, mas tá bom. Desculpa, Obrigado, David. Professor Eduardo, pode fazer a arguição? Vamos lá, boa noite, então. Vamos lá, David. Parabéns pela apresentação, parabéns pelo tema muito bem escolhido, né? Um tema bem atual. Você falou aí da política em cima do 5G, concordo plenamente com você. O 5G está segurando muito aí o avanço tecnológico de todos nós, né? Do nosso país. Rapidamente aí, um comparativo aí entre 4G e 5G. Então, o 4G, que é o LTE, né, que a gente fala, ele veio para melhorar as questões de velocidade de multimídia, até é possível hoje a gente é possível fazer ligações por WhatsApp, Uber, FaceTime, etc. Isso foi possível a gente fazer vindo do 3G. Já o 5G, ele vai ser algo 100 vezes mais potente do que o 4G. Ele vai ser possível, não, além de fazer ligações, etc., vai ser possível você controlar automóveis, controlar drones, e que no Brasil isso vai ser muito utilizado, se eu não me engano, 20% no agronegócio, que hoje é um segmento que está avançando muito, então não vai precisar mais de um operador ir lá e operar uma máquina para poder fazer colheita. Ou seja, é isso aí que segura, né, as demais tecnologias. Exatamente. Um médico hoje aqui, ele vai poder operar um paciente lá no Pará através do 5G. Então, o 5G, a latência dele vai ser quase zero, nula, né? Que hoje o 4G é em torno de 2,6 segundos. Então, coisas que o 5G vai ser possível fazer, o 4G não pode, porque nesse caso de operar alguém ou dirigir um carro, 2,5 segundos, você pode matar uma pessoa, né? Por causa da latência. Perfeito, então, perfeito. É o 5G que vai transformar nossas vidas. Perfeito, David. Parabéns pela apresentação, pelo trabalho, muito bom. Obrigado. Obrigado, professor Eduardo. Obrigado, David. Muito boa apresentação. Parabéns. Obrigado, professor. Desculpa a demora. Né? Tudo bem. Está encerrada a sua apresentação. Zerei aqui meu cronômetro. Vamos lá. Então, pode desligar a sua câmera, por favor. Já descompartilhei a sua apresentação. Deixa eu só ver aqui. Eu tô achando que o meu Teams está com algum problema. Não sei o que é. Não estou conseguindo mudar de tela. Deu uma travada aqui, mas enfim. Bem, vamos lá. O próximo, Eliabe. Eliabe está aí? Estou aqui, professor. Boa noite. Boa noite. Então, tá bom, Eliabe. Como que a gente vai fazer, Eliabe? Você vai apresentar ou eu apresento aqui para você? Você compartilha aí, professor. Tá bom. Então, tá bom. Então, peraí só um pouquinho, que eu tô... Deu um problema aqui. Vamos. Tá aqui, já abri a sua apresentação, vou colocar no modo de apresentação, vou compartilhar com os professores da banca. Estão enxergando professores e os demais? Sim, estamos sim. Sim, perfeito. Então, tá bom, Eliabe, pode começar. Boa noite aí a todos os professores e colegas. Meu nome é Eliabe Carvalho Lima, no curso de Engenharia Elétrica. Eu trabalho em análise da energia eólica no Brasil. Posso para a página aí, professor? Problema. Quais são as vantagens e empecilhos que impedem a produção em larga escala da energia eólica no Brasil? Próximo, professor. Objetivo geral.
Estudar a energia eólica para que se torne possível proceder um comparativo com seus aspectos econômico-ambientais em relação à usina termoelétrica e hidrelétricas. Objetivo específico: explanar sobre a energia eólica, analisar seus aspectos econômicos, ambientais e a capacidade de geração, realizar um comparativo entre a energia eólica, usinas térmicas e hidrelétricas. Próximo, professor. Desenvolvimento do capítulo 1. A física define a energia com a capacidade de produzir trabalho e a eólica é gerada através dos ventos, resultante do movimento dos ventos. O aproveitamento da energia eólica em elétrica ocorre devido à transformação da energia cinética de translação para a energia cinética de rotação, utilizando as turbinas eólicas, conhecidas como aerogeradores. Próximo, professor. Desenvolvimento do capítulo 2. Traz análises econômicas, definição de custo, problema de logística, já que no Brasil tem um grande problema com a logística por ser equipamentos grandes e as estradas e rodovias inadequadas. Também tem um problema com a operação e manutenção, que é importante fonte de gasto. Falta de obra de mão especializada, que chega a acarretar 2% do projeto da energia eólica. A análise ambiental, com a implantação dos parques eólicos, ocorre uma mortalidade de árvores muito grande, que impacta, chega a colidir com as hélices das turbinas eólicas geradoras. Necessita de cuidados especiais com a poluição sonora e visual e a ocupação do solo. A capacidade de geração da energia eólica no Brasil em 2020 chegou a produzir 18 gigawatts de capacidade instalada, correspondendo a 10,3% de total da matriz elétrica brasileira. Em relação a 2007, a gente teve um aumento exponencial muito grande, que era menos de 1% de gigawatts. Era 1 gigawatt de produção, chegava a menos de 1%. Próximo, professor. Desenvolvimento do capítulo 3, traz os parâmetros da análise econômica. A gente vê o custo de investimento em comparação com a térmica e a hidrelétrica, o custo do projeto é o menor. O custo de operação e manutenção fixa é o custo mais elevado. Custo de operação e manutenção variável, a eólica não tem. O custo de combustível é só a térmica. Fator de capacidade, a eólica é o menor, pela variação dos ventos não ser constantes. A vida útil também da eólica é menor. Se comparada à elétrica e à térmica, a elétrica chega a ser 2, 3 vezes mais. Só que o tempo de construção da eólica é 2 anos. Comparado com a hidrelétrica, que é 8 anos, chega a ser 3 ou 4 vezes mais. O investimento, o resultado, quase se assemelha com a térmica. E a hidrelétrica ainda é um pouco mais ainda. Próximo, professor. Desenvolvimento do capítulo 3. Traz a emissão de CO2 por fonte de geração. Se a gente fazer um comparativo aqui, a eólica é 2 vezes mais que a hidrelétrica, mas em comparação com a carvão e combustível, chega a ser 250 vezes mais que a eólica. A fauna e a flora. O impacto ambiental da eólica, em comparação com a térmica e a hidrelétrica, são menores, porque a área de construção da hidrelétrica e a eólica são similares, só que toda a parte da hidrelétrica é inundada. A eólica, desse total de 100% do espaço de construção, só 5% é usado fisicamente. Esse restante serve para usar para agricultura, pecuária ou até mesmo preservação do meio ambiente, tipo mata nativa. Considerações finais. A falta de conhecimento e a mão de obra especializada acarreta elevados custos, porque são tecnologia nova, o Brasil ainda não mira 100% dessa tecnologia, muitos componentes ainda importados, mas estão melhorando a partir de 2002, um programa PROINFA do governo federal com o BNDES exige que 60% do projeto seja nacional, inclusive mão de obra e treinamento e equipamentos, já que 80% desses projetos é financiado pelo Banco BNDES. Existe dificuldade em prever os ventos, reduzindo a confiabilidade pelo risco de geração e eficiência dos períodos de maior demanda.
A energia hidrelétrica é ainda mais lucrativa, com maior investimento inicial e menor custo operacional. Só que o tempo de retorno se assemelha às 3 usinas, mas a vida útil da hidrelétrica ainda é muito superior. A geração da energia eólica tem um investimento inicial muito baixo, maior facilidade para financiamento, os custos do financiamento relativo menores que as outras, que a eólica, que a hidrelétrica e a térmica. O curto tempo de início das atividades e gerando mais rapidamente receita. Elas são construídas muito mais rápido do que é comparado com a térmica e a eólica. Assim, ela já começa a gerar receitas. Nos aspectos ambientais, a eólica é mais vantajosa, com baixa emissão de gás CO2, já que essa emissão de gás CO2 é na construção e só na construção e na construção dos equipamentos e na implantação da usina. Depois ela pronta, é energia limpa, renovável. Não necessita de gás, combustão, além de gerar baixo impacto ambiental. A construção dessa usina eólica, ela é, no 85%, instalada na região Nordeste, que é uma região menos desenvolvida, que trouxe desenvolvimento e lucro e receita para essa cidade e para a região Nordeste, que é carente de desenvolvimento. Próximo, professora. Vocês são a referência bibliográfica. Próximo, professor. Desde já agradeço. Obrigado a todos. Obrigado, Eliabe. Eu vou pedir para a professora Ana fazer a arguição, tá bom? Parabéns, Eliabe, pelo teu trabalho. Eu queria só fazer uma pergunta, já que o Brasil é um país que tem tanto vento, né? Qual é, na tua opinião, tu que estudaste todo o tema, o maior impeditivo de que haja mais parques eólicos espalhados pelo Brasil? O que está impedindo, professor, a mão de obra ainda é cara, porque o Brasil só domina essa tecnologia, começou a implantar a partir dos anos 2000 com o Proinfa. Oi? Cortou. E acho que o Eliabe está aí. Professor. Professor. Eu mexi aqui em alguma coisa, desculpa, acho que eu te interrompi. Desculpa. Não, beleza. Continua aí. Então, professor. Oi. Entrou a Fernanda aí, professora. Oi, Eliabe. Pode falar? Pode sim, por favor. Então, voltando à pergunta da Ana aí, o grande empecilho é a mão de obra, que ainda é muito elevada em comparação às outras tipos de geração, principalmente com a hidrelétrica e a térmica, que o Brasil já domina essa técnica já há muitos anos, já 100%. E os produtos fabricados aqui nacional. A eólica ainda tem importação de componentes. E a questão da logística ainda que é muito caro, porque não existe estrada adequada, meio de transporte adequado e ferroviários adequado. E também a geração de energia tem muita variação de acordo com o vento, mas a General Electric já está lançando novas turbinas que é mais alta e consegue aproveitar o melhoramento consegue aproveitar melhor os fluxos do vento. Ok, muito obrigada. Beleza. Professores, eu caí aqui. Estão me ouvindo? Oi, Não, agora estamos sim. te vendo, estamos te ouvindo. Não caiu, não. Não, Tá em pezinho, hein? tô. Tá com cara de apavorado, inclusive. O Eliabe respondeu? Eu não consegui. Respondeu. Ok. Desculpa, Não tá ouvindo? não ouvi nada aqui, deu um Não, trega. eu ouvi. Para mim, estou satisfeita com a resposta. Então tá bom, professora. Obrigado, desculpa. Olha, me atrapalhou toda aqui. Então tá bom, Eliabe está por aqui ainda. Eliabe, obrigado. Tá bom? Parabéns pela sua participação. Eu que agradeço. Então, espera só um pouquinho, deixa eu ver, me atrapalhei todo agora, mas espera aí, o próximo
Deixa eu só olhar aqui. É a Fernanda, né? Acho que a Fernanda já estava por aqui, né? Acho que eu vi uma moça, isso, Fernanda. Então, peraí. Fernanda, você vai apresentar daí ou eu de cá para você? Se você puder colocar para mim, por gentileza, professor. Claro. Agradeço. Sem problema nenhum. Então, deixa eu procurar a sua apresentação aqui. Não é difícil, né, professor? A única menina aí perdida no meio desse monte de homem aí. Então, tá bom. Olha só, espera só um pouquinho. Já estou colocando sua apresentação no modo de apresentação, seu slide no modo de apresentação. Vou compartilhar com os professores, tá bom? Aí você espera só um pouquinho. Deixa eu só zerar aqui meu cronômetro. Gente, mas hoje, olha, tá tudo demorando, assim, eu acho que eu tô muito atrapalhado hoje. Fernanda, vamos lá? Pode começar. Vamos lá. Eu vou falar sobre a identificação e combate às perdas comerciais nas distribuidoras de energia elétrica, que é um assunto que vem tomando aí grandes proporções, né? Principalmente quem está nessa área de distribuição de energia. Eu trabalho nessa área, faço a programação desses serviços e eu tenho acompanhado esse processo que vem ganhando aí grande repercussão dentro das concessionárias. Pode passar, por gentileza. Com o desafio de diminuir as perdas comerciais, identificar os clientes fraudadores, as ligações clandestinas e os problemas na medição. A minha situação problema é como combater e prevenir as perdas comerciais de energia. Então, eu vou abordando esse tema, eu vou falar sobre o assunto perdas, o que leva a essas perdas comerciais, abrangir um pouco o assunto perdas não técnicas, né, que as perdas, mesma coisa que perdas comerciais, mas também entrei um pouco no assunto das perdas técnicas, que gera as perdas globais, né? O assunto perdas aí. O objetivo geral desse trabalho é identificar os impactos das perdas comerciais de uma distribuidora de energia elétrica, verificando os métodos utilizados, as ferramentas e os procedimentos que cada concessionário utiliza para reduzir as perdas comerciais de energia. Então, vamos identificar as perdas, né? Como são feitas essas perdas aí, e os métodos que são utilizados para combater essas perdas, os diferentes tipos de perdas comerciais. Pode passar. O objetivo específico: verificar os métodos para identificação de furtos e irregularidades nas medições de grupo A, que é os grupos de alta tensão, e o grupo B, que são os clientes de baixa tensão. Analisar unidades consumidoras com maior probabilidade de fraudes e furtos de energia, caracterizar perdas técnicas e não técnicas de energia elétrica, analisar melhorias no processo de recuperação de receita. Essa recuperação de receita tem toda as concessionárias, elas têm uma área específica para identificação dos clientes fraudadores, que eles fazem uma análise para melhor averiguar quais unidades que têm uma maior probabilidade de estar tendo esses tipos de fraudes, para não estar indo em todas as unidades e gerando aí um deslocamento desnecessário. Pode passar. O desenvolvimento do capítulo 1, eu procurei abranger, colocar a evolução do setor elétrico e descrever um pouco das perdas técnicas e não técnicas de energia. As perdas técnicas estão relacionadas diretamente à conservação do equipamento, tais como medidores, transformadores, condutores de rede elétrica e também com a dissipação de energia por efeito Joule. As perdas técnicas, elas não têm a ver com o cliente, diferente das perdas comerciais. Essa, sim, está diretamente relacionada ao cliente. São associadas, muitas das vezes, por problemas de faturamento de parte da energia distribuída, por fraudes e furtos, problema nos equipamentos de medição, erro no cadastro do cliente. Essas perdas causam grande impacto na receita das concessionárias e na tarifa do cliente. Isso aqui é muito importante, que
nós clientes, independente da localidade, independente da empresa e da distribuidora que está na sua região, todos nós pagamos por parte dessa perda, né? Dessas perdas globais, as perdas técnicas e não técnicas, que é feito um cálculo pela ANEEL, e aí a gente é distribuído aí em todas as faturas de energia. Então, todos nós clientes pagamos por essas perdas. Pode passar. No capítulo 2, eu procurei falar sobre os tipos de fraudes e furtos de energia. Coloquei algumas imagens, né, sobre como é feito o corte de energia, que é colocado o lacre, pode ser cortado no ramal também. Então, o corte da suspensão de energia elétrica, e aí uma forma de fraude, né? De furto de energia, que é impossibilitando o registro do consumo de medidor. Então, essa parte eu procurei abranger as partes de fraudes e furtos de energia e falar sobre um pouco desse assunto. Pode passar. No capítulo 3, eu coloquei a otimização e prevenção das perdas, que são por meio de fiscalização. Quando é identificado uma fraude no equipamento, é feito um TOI, um termo de ocorrência. Esse termo de ocorrência, ele é entregue para o cliente ou entregue por carta. O cliente tem que estar ciente que ele teve uma fraude e que ele vai arcar com as consequências, né? Que gera custo ao cliente. Pode passar. O teste ADR também, que estava lá, que são os equipamentos e os medidores inteligentes, que são equipamentos que ajudam, auxiliam aí nessa identificação e melhoria do processo. Considerações finais. Essa revisão literária teve por finalidade adquirir uma visão ampla sobre a otimização e combate às perdas comerciais de forma clara ao leitor, numa linguagem de fácil entendimento, com o intuito de expressar os tipos e formas de furtos e fraudes de energia elétrica, e como as tecnologias e ferramentas criadas atualmente podem otimizar e combater as perdas nas distribuidoras de energia elétrica. Deixa eu passar. As referências, algumas delas que eu utilizei, e muito obrigada. Obrigado, Fernanda. Eu acho que eu agilizei por causa do tempo também, tá? Não tem problema. Não tem problema, não. Eu dei uma passada rápida ali. Professor Eduardo, por favor. Vamos lá. Primeiramente, parabéns, Fernanda. Muito bom também. Diferente, né, seu tema. Eu acredito que, devido a você trabalhar na área, né, soube escolher muito bem o tema. Você falou aí do teste ADR, aí eu fiquei curioso, para falar a verdade, que eu também desconheço. Sim. Dá para falar um pouquinho mais sobre ele? Sim, esse teste, ele é um equipamento portátil, que ele é utilizado pelas equipes aí de campo. Ele é um teste, basicamente ele vai analisar o medidor. Ele identifica fraudes, ele identifica tensão, então ele é utilizado para identificação mesmo, e está tendo bastante de ganho aí nessa parte das fiscalizações, né, para identificação de furtos, porque muitas das vezes ele não é visto, então, a olho. Então, com esse aparelho, que é um aparelhinho pequenininho, parece um medidor mesmo, cada equipe de campo geralmente costuma ter um, e está sendo bastante utilizado para identificação de furtos e fraudes aí nos equipamentos. Certinho. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Inclusive, teve uma reportagem, eu vi semana passada, sobre furto de cabos aí, que está tendo muito, em plena luz do dia, inclusive. Bastante. Parabéns, é muito bom o tema. Muito obrigada. Uma boa noite a todos. Boa noite. Obrigado, professor Eduardo. Obrigado, Fernanda. Parabéns. Então, vamos ao próximo. Guilherme. Então, vamos lá. Você vai compartilhar, Guilherme, seus slides, ou eu faço aqui? Boa noite, Marcelo. Pode compartilhar para mim, fazendo um favor. Tá bom. Vou colocar aqui no modo de apresentação e compartilhar com os professores.
Pronto, agora deixa só eu zerar aqui meu cronômetro. Pode começar. Boa noite, meu nome é Guilherme Esquiciato Aloysio, do curso de Engenharia Elétrica. Meu trabalho foi sobre aplicação e análise de religador monofásico em rede de distribuição de energia. O problema. Como recuperar o sistema elétrico o mais breve possível após perturbações de natureza simples, temporária, reduzindo o período de interrupção. O objetivo geral foi demonstrar a eficácia do Full Saver, um religador monofásico, a satisfação dos clientes e a redução do indicador DEC, né, que é o principal indicador das distribuidoras de energia elétrica. Os objetivos específicos foi caracterizar a rede de distribuição e seus equipamentos de proteção, a coordenação e proteção do sistema elétrico, né, e a eficácia do Full Saver. Desenvolvimento do capítulo 1, né? No capítulo 1 foi abordado os tipos de rede de distribuição, que são elas as redes nuas, né, e as redes compactas que a gente tem hoje nas distribuidoras. Depois foi abordado os tipos de falta, né, as faltas que a gente tem, que é as faltas transitórias e as faltas permanentes. As faltas transitórias são os pássaros, descarga atmosférica e vegetação. Quando elas tocam na rede, acaba dando um pico, né, acaba o religador sente, ele acaba abrindo e fechando. As faltas permanentes são aquelas que precisam da intervenção do homem para sanar o defeito. Como quando cai poste, a gente tem que o homem tem que ir lá para poder fazer a troca, né? Ou uma cruzeta quebrada, cabo rompido, essas são as faltas permanentes, né? Foi abordado também ainda, no primeiro capítulo, os equipamentos de proteção. Os equipamentos que a gente tem na rede, né? Que na primeira imagem está uma chave fusível, né? Que é um equipamento. Na segunda imagem, né, a gente vê o Full Saver. Na terceira, aí, a gente tem um religador trifásico, né? E na última imagem, a gente tem um disjuntor, que é o primeiro equipamento aí que está após o TR na subestação, né? Próximo. O capítulo 2. O capítulo 2 foi abordado os tipos de proteção que temos nos equipamentos, né? No RL, o Full Saver e no disjuntor, né? Que a gente, na verdade, é no RL, as proteção que eu comentei no capítulo 2, e no disjuntor, né? Que é a proteção de fase, proteção de neutro convencional, a proteção de alta impedância, que é o high, né? E depois falei também um pouco da coordenação e seletividade. A coordenação é o ajuste de 2 ou mais dispositivos de proteção em série, que vai desde os elos fusíveis, né, até o disjuntor. E a seletividade é a capacidade que o dispositivo protetor possui de se antecipar para a atuação. Ele vem abrir antes do equipamento da retaguarda, né, antes do RL, antes do disjuntor. Capítulo 3. No capítulo 3, verifiquei a análise feita em vários artigos publicados, né? Vários artigos, livros, bastante coisa. E essas duas figuras, né, as duas imagens, as duas tabelas, é uma análise, uma média de todos que eu encontrei, né? É uma média bem legal. E essa análise que eu compartilhei no TCC também foi uma análise feita em 2015, em relação ao ano anterior de 2014, tá? No estado do Paraná, na distribuidora da Copel. Que a gente pode ver na primeira tabela que foi instalado 6 equipamentos em circuitos diferentes e obteve um total de 138 faltas, né, que registrou no sistema. 115 vezes foram faltas temporárias, aquelas faltas que um defeito, bateu na rede, um animal encostou na rede, né, uma descarga atmosférica, e foi salva pelo equipamento Full Saver, né? E 23 delas a gente teve as faltas permanentes. E aí a gente teve a intervenção do homem para poder ir lá e sanar o defeito, né? Na segunda tabela a gente vê, temos o relatório, né, o DEC, comparado aí ao ano anterior, né? E em 2 dos circuitos a gente teve uma redução aí acima de 90%, que foi em Anahy e Autódromo, né? Em 2 localidades aí. No total, tivemos uma redução aí de 83% das atuações. Consequentemente, a redução do DEC, né, nas localidades, né? E a satisfação dos clientes. Todos os clientes ficaram satisfeitos aí. Aí a gente teve redução também no DEMIC,
né? Aquela multa que a gente paga para o cliente quando a gente tem interrupção, né? Próximo. As considerações finais, né? Através da utilização do religador monofásico, o saver para proteção dos ramais de distribuição, as distribuidoras têm um ótimo resultado no DEC, na disponibilidade de equipes para outras atividades, né, essenciais na distribuição, como a execução de serviço regulado, na manutenção preventiva e no sistema, e principalmente na satisfação dos clientes, né? E não teve interrupção, os clientes estão todos felizes, né? Ninguém gosta de interrupção, né? De falta de energia. Conclui-se que o FullSaver é um equipamento que atinge com êxito suas propostas para aplicabilidade simples dentro do sistema elétrico de potência, sendo uma excelente tecnologia a ser adotada pelas distribuidoras, né? A maioria das distribuidoras já tem, né? Uns 60% delas. Próxima. Algumas das referências que eu usei, né? No meu trabalho. E obrigado. Espero ter sido um pouco claro aí, tá um pouco tenso, que eu fico um pouco de normal meu aí. É normal. Explicou alguma coisa. O tempo passou um pouquinho, bem pouquinho, mas foi muito bom. Vou passar para a Guilherme, a professora Ana, vai fazer a arguição da sua apresentação. Parabéns, Guilherme. Aloísio, né? Vulgo Aloísio, sempre chamo de Aloísio. Eu chamo ele pelo sobrenome sempre, desde o início da faculdade. Nossa. Sim, né? Desde 2016 dando aula para ele. Sim. Um prazer falar com você e apresentar o TCC para você. Nossa, é um prazer imenso, viu? Então tá bom. Ô, Aloísio, me responde uma coisa. Explica um pouquinho mais o que é o indicador DEC. Tá? Que tipo de penalidade que tem, se é a Anatel Anel que os limites. O DEC, né, é o indicador que tem todas as distribuidoras têm, né? O principal indicador da distribuidora, né? E o DEC, o cálculo dele é feito com a interrupção do cliente, né? Quantos clientes teve naquele trecho, no determinado trecho, ou no alimentador que desligou, num determinado trecho, vezes multiplicado pelo tanto de hora que ele ficou interrompido, dividido pelo total de clientes daquele conjunto. Você vai fazer o cálculo do DEC de uma subestação, da Electro toda, entendeu? Se for de uma subestação, tipo lá, uma subestação tem 10 mil clientes, você vai dividir pelo total de clientes daquela subestação. Se for, eu quero saber o DEC que deu em nível Electro, eu vou fazer o cálculo referente ao nível Electro, né? Eu vou dividir pelo total de número de clientes que tem inteiro na distribuidora, né? Muito bom, muito obrigado, parabéns novamente. Obrigado. Obrigado, professora Ana, obrigado, Guilherme, parabéns. Está encerrada a sua apresentação. Agradeço, viu? Obrigado você. Até. Até. Bem, do planejamento, aqui o próximo é Luciano Vinícius. Ele está aqui? Acho que não, né? Luciano Vinícius. Também não vi a apresentação dele lá na pasta do OneDrive. Então, bem, vale lembrar, pessoal, que só pode apresentar quem postou a atividade 4. Mais uma vez, estou relembrando. O Pedro, ele está aqui? O Pedro não está. Eu acho que o Pedro não conseguiu postar a atividade 4, então acho que ele não vai apresentar. Então, não temos duas. Vamos, então, para o Ricardo Braga Custódio. Boa noite, professor. E está aqui. Tá. Então, bem, Ricardo, na sua apresentação, você postou lá naquela pasta? Postei. Foi, acho que o primeiro da elétrica. Ricardo Braga Custódio, achei aqui. Eu compartilho para você ou você faz aí? Se puder, por favor, professor. Tá bom. Então, vamos lá. Então, deixa só eu colocar aqui no modo de apresentação. Achei. Professor Guilherme, professor Marcelo, só um minutinho.
Oi. Dá licença. Tem nomes duplicados ali na planilha. Tá. Eu Pode acho que a tirar? professora Ana está fazendo um controle de tempo ali, mas depois a gente arruma direitinho. Perfeito. Tá bom. Então tá bom. Então, peraí, só um pouquinho para eu não atrapalhar aqui o Ricardo. Posso ir apresentando? Não, pera só um pouquinho, deixa só eu compartilhar aqui. Pronto, acho que já aparece aí para vocês. Para mim já. Professores. Ok. Então tá bom, pode começar. Tá bom. Boa noite, meu nome é Ricardo Braga Custódio, sou estudante de Engenharia Elétrica e meu trabalho é sobre a geração de energia e a necessidade de geração alternativa. Pode passar, professor. O problema é que a hidrelétrica é a maior fornecedora de energia elétrica no Brasil e em 2019 ela foi responsável por fornecer mais de 64% da energia consumida no país. Sabendo que em períodos de seca ela reduz a sua produção, causando um aumento no consumo de energia não renovável no Brasil, surgiu a seguinte questão norteadora. Quais as vantagens na geração de energia alternativa ou fotovoltaico? Pode passar, professor. O objetivo geral desse trabalho foi discutir as vantagens da geração de energia alternativa. Pode passar. E os objetivos específicos foram identificar as formas de geração de energia, expor os danos causados à natureza e ao meio ambiente pelas formas de geração e estudar as vantagens de geração de energia fotovoltaica. Pode passar. Isso. O primeiro capítulo aborda os métodos de geração de energia. Para que possamos entender por que a hidrelétrica é conhecida como uma das fontes de energia renovável com grande potencial de geração, tem sua produção e ela tem sua redução reduzida durante os tempos de seca, porque ela depende do potencial de um rio para gerar energia, e em tempos de seca diminui o potencial. Enquanto isso, as usinas eólicas dependem da movimentação do ar, que é responsável por rotacionar as pás do aerogerador, e esta rotação faz a conversão mecânica para a conversão para energia elétrica. Já as placas fotovoltaicas obtêm energia através da radiação solar, pela taxa devido o país ser um país tropical, ela tem uma boa taxa de produção durante os dias ensolarados. Pode passar, professor. O segundo capítulo apresenta os danos causados à natureza e ao meio ambiente pelas formas de geração de energia. A construção de usinas hidrelétricas pode afetar o ambiente onde ela está sendo instalada. Durante a interrupção da passagem da água, ela alaga e traz prejuízo para a fauna e para a flora local. E são prejuízos irreversíveis. Já as eólicas, elas têm a mistura... O grande problema dela é a mistura de ar vertical. Ela traz o ar quente para baixo e leva o ar frio para cima. E isso aquece o solo, prejudicando também o aquecimento global, contribuindo para o aumento. Já o maior impacto ambiental causado pelos painéis fotovoltaicos é durante a mineração dos metais, que são utilizados para a construção das placas, e essa mineração ela pode causar contaminação da água e perda de habitat para a fauna local. Pode passar, professor. O terceiro capítulo apresenta as formas de instalação e as vantagens na geração através da energia fotovoltaica. Existem duas formas de instalação das placas fotovoltaicas, a on-grid e a off-grid. O sistema off-grid é um sistema totalmente autônomo, ele não é ligado a nenhuma, ele não é conectado e nem trabalha em paralelo com nenhuma rede de distribuição. Já o on-grid, ele é conectado à rede da companhia. Então, quando ele gera durante o dia e durante a noite ele recebe da companhia, e todo o excedente gerado pela on-grid durante o dia fica armazenado na distribuidora e você pode resgatar em até 5 anos. E o Brasil, por ser um país tropical e por estar exposto ao sol quase todos os dias do ano, tem um grande potencial para a geração de energia fotovoltaica. Com isso, o potencial solar poderá ser mais explorado e diminuir a busca por fontes de energias não renováveis em tempos de seca. Além disso, os painéis fotovoltaicos eles podem ser instalados em áreas urbanas, evitando o desmatamento de área verde. Pode passar, professor. As considerações finais. Então, diante de tudo que foi exposto,
Os estudos que eu fiz apontam para que a forma de geração de energia renovável no Brasil tem como maior geradora a energia hidrelétrica, que é responsável pela maior parte de fornecimento de energia no território brasileiro. E que há vantagens na busca por energia fotovoltaica, por ser uma ótima fonte de energia para trabalhar em paralelo com a usina hidrelétrica, uma vez que ela produz mais energia elétrica durante tempos de seca e prejudica menos o meio ambiente por poder ser instalado em áreas urbanas. Pode passar, professor. Aí algumas referências que eu usei e pode passar. Obrigado. Muito bem, Ricardo. Professor Eduardo, por favor. Ok, vamos lá. Então, Ricardo, muito boa também sua apresentação, principalmente aí o capítulo 2, se eu não me engano, que você mostrou as desvantagens, né? Vantagens e desvantagens. Achei bem interessante que você mostrou o outro lado da moeda de cada tipo de energia aí. E em relação à energia que você deu destaque aí, né, fotovoltaica, como que está hoje o funcionamento? Região de Campinas, por exemplo, já é possível esse retorno pela companhia? Como que está isso? Sim, sim. Hoje a gente tem o relógio, que é o medidor o vatímetro, né? Que é instalado pela companhia para controlar o nosso consumo. E a gente tem ele bidirecional. Então, a gente consegue, aqui na região de Campinas, pela CPFL Paulista, gerar a energia, e o sobressalente a gente pode usar não só na região onde está sendo, no imóvel onde está sendo gerado. Se a gente tiver outro imóvel dentro da região aqui, a gente consegue cadastrar os dois para poder consumir essa energia, esse sobressalente. Perfeito, muito bom. Parabéns aí pela apresentação, parabéns pelo diferencial aí, vantagens e desvantagens, muito bom. Obrigado. Muito obrigado, professor Eduardo. Ricardo, muito obrigado, parabéns. Sua apresentação está encerrada. Obrigado. O próximo, se não me engano, é o Wagner Borges. Ele está aqui, né? Ele já está aqui online. Tá, o Wagner. Tá bom, Wagner. Boa noite, professor. Aqui, boa noite. Eu compartilho aqui, Wagner, para você. Eu compartilho, pode ser? Sim, claro. Fica à vontade. Perfeito. Na hora que vocês estiverem visualizando, vocês me informem, por gentileza. Espera só um pouquinho, deixa eu zerar aqui meu cronômetro. Tá bom. Então, vou começar a contar só depois que você compartilhar. Perfeito. Estão visualizando já? Sim. Bom, vamos lá então, Sim. pessoal. Meu nome é Wagner Borges Mori, boa noite a todos, curso de Engenharia Elétrica. Agradeço aí pela presença da banca examinadora e dos colegas de curso. O tema do meu trabalho é sobre a aplicação de CLPs de segurança no controle de máquinas e processos industriais, ok? O problema principal aí é justamente entender o porquê da utilização dos controladores lógicos programáveis, especificamente os controladores de segurança, no controle industrial de máquinas e processos, né? Entender as principais características e vantagens em relação aos controladores convencionais, tá? O objetivo geral, compreender a aplicabilidade do CLP de segurança no controle e na automação de máquinas e processos industriais. E os objetivos específicos, o primeiro deles, identificar as principais características de um CLP de segurança, né? No que ele se difere em relação a um CLP convencional. O segundo objetivo, observar como que se define a aplicação de um CLP de segurança, né? O que eu tenho que observar na hora de aplicar o conceito, aplicar na prática um CLP de segurança. E o terceiro objetivo é entender como que o CLP de segurança se relaciona com os periféricos, ou seja, com as botoeiras de emergência e demais equipamentos que compõem um conjunto, um sistema de segurança para ambiente industrial, ok? No capítulo 1 do meu trabalho, pessoal, ele primeiro citar que ele foi pautado em função de um acidente com um amigo, né, em ambiente industrial, foi o que me motivou, recentemente, inclusive, a trabalhar um pouco mais e estudar esse tema, tá? Segurança é e sempre será um tema atual, seja na indústria, no trânsito, em casa, na escola. A gente nunca pode deixar de lado os quesitos relacionados à segurança. E meu trabalho ele se inicia
juntamente com o Fordismo, ali em 1914, onde a gente passa a entender o porquê do elevado número de acidentes, né? Henry Ford, depois que ele sistematizou as linhas produtivas, o número de acidentes, cisalhamento e esmagamento, principalmente de mãos e dedos, ele se tornou muito massivo, né? E não tinha nada, nenhum tipo de lei que regulamentava e que dava algum suporte a esses colaboradores, a esses operadores dos sistemas sistematizados por Henry Ford, tá? Ali eu cito também que os primeiros PLCs foram implementados em 1960, PLCs e não PLCs de segurança, ok? Pela General Motors, né? Para substituir algumas funções que eram executadas por operadores de maneira repetitiva no seu dia a dia, tá? Bom, o tempo foi passando e as empresas viram que era necessário, pessoal, que para ela ter uma boa imagem no mercado, o número de acidentes com seus colaboradores deveria ser pequeno ou muito próximo de zero. E foi justamente quando começou a se observar pela necessidade de você ter sistemas efetivamente dedicados à segurança. E, em função disso, surge, em 78, a NR12, a principal norma brasileira dedicada para sistemas de segurança industrial, que é efetivamente a norma de segurança no trabalho voltada para máquinas e equipamentos industriais, tá? A NR12, ela não poderia deixar de lado os PLCs de segurança, né? Que efetivamente traziam para os sistemas industriais agilidade, robustez, eficiência, quando comparados com os PLCs convencionais, um tema que a gente vai abordar um pouquinho mais à frente, tá? E ela também, a NR12, ela faz referências a outras normas que compõem as definições de um CLP de segurança. Por exemplo, a IEC 61131, né, Programmable Control Systems, onde ela define algumas características de formatação lógica, tá? Ou seja, a norma te diz alguns conceitos que tu tem que aplicar para quando você vai trabalhar com o desenvolvimento de lógicas voltadas também para a segurança industrial. E a IEC 61511-1, ela define como se dá a construção de um hardware ou de qualquer outro equipamento, seja um CLP de segurança ou um botão de emergência, né, voltado para a segurança industrial. Ou seja, ela define as características desses equipamentos, tá? No capítulo 2, a gente precisa entender como aplicar. Então, ali é muito importante. Poxa, o que eu vou proteger e contra o que eu vou proteger, né? Então, é muito interessante que a gente consiga estruturar nossas lógicas baseadas em conceitos de segurança e não nas lógicas que o Wagner ou qualquer outra pessoa acredite ser adequada. Existem lógicas padronizadas para aplicações de segurança, tá? É muito importante que a gente conheça o processo de uma máquina, de um reator, de uma caldeira, né? Então, se faz necessário ali um olhar muito crítico em relação ao processo para identificar as variáveis não seguras, né? E, claro, entender qual é o hardware adequado, quais são os periféricos adequados. Poxa, eu vou ter uma cortina de luz, eu vou ter um botão de emergência. Não, eu vou ter só uma grade ali separando o operador da máquina, tá? E ali, para mim, no segundo tópico agora, o mais fantástico de todo o trabalho, seguramente o ponto que mais me chamou a atenção, porque mesmo trabalhando com automação aí talvez há 8, 10 anos, e implementando alguns CLPs de segurança, eu não tinha esse conhecimento, tá? Uma CPU, um hardware de CLP de segurança, ele tem que ser à prova de falha, né? Não faz sentido ele ser um CLP de segurança se ele pode falhar. Então, um microprocessador de um CLP de segurança, ele é redundante. Então, eu tenho no mínimo 2 microprocessadores. A alimentação de um CLP de segurança, ela é redundante, ou seja, eu tenho 2 bornes externos e tenho trilhas elétricas independentes para alimentar o microprocessador, a CPU, né? E ali o mais fantástico para mim ainda é que as entradas e saídas seguras, no caso, elas são constantemente monitoradas pelo hardware. Eu não preciso programar nada para que elas se diagnostiquem, né? Ou seja, em um CLP convencional, se você tem um sensor de nível ligado a uma entrada digital e essa entrada digital queima, tu não vai saber que ela está queimada, tá? Para você, esse sensor de nível vai ficar sempre em nível lógico 0. Em um CLP de segurança, não. No próprio scan do programa, o hardware, ele se testa de forma transparente ao usuário. E se uma entrada digital, que está, por exemplo, associada a um botão de emergência, falha, né? Ele gera esse aviso para você.
tá? Então, ele impede que a máquina continue trabalhando porque uma entrada digital parou. E o mesmo vale para a saída, né? Porque as saídas seguras, muitas vezes você acredita que caracterizar um sistema de segurança implica efetivamente em você desenergizar. E algumas vezes não é bem isso. Algumas vezes você energiza um sistema para desenergizar outros, né? Você habilita um elemento para inibir um acesso a uma área de controle, tá? Então, seguramente, uma das principais funções aí do CLP de segurança. E os testes massivos, sempre muito importante a gente se colocar na posição do operador e entender, né? Poxa, vamos testar, vamos ver quais são as condições lógicas aqui que estão implicando em eu melhorar o meu código, em eu melhorar o meu sistema e etc. Ok? No capítulo 3, pessoal, a gente fala sobre como escolher um CLP de segurança, né? Poxa, eu preciso de um CLP, eu preciso de um CLP de segurança ou um simples relé de segurança? Os relés de segurança, eles só desenergizam o sistema, tá? Os CLPs de segurança não. Você condiciona, você faz as programações lógicas associando as entradas digitais seguras do sistema, assim como em um CLP convencional, né? E você, além de desenergizar a parte que você quer, e não todo o sistema como um todo, ele vai te informar, né, sobre falhas e ele vai memorizar ocorrências. Ou seja, um CLP de segurança, os mais tecnológicos, ele inclusive informa para os técnicos e para os engenheiros de aplicação que, por exemplo, uma botoeira de emergência ela é sempre acionada quando uma parte específica do código está sendo executada. Então, ele memoriza o momento em que essa botoeira é acionada para depois você puxar um relatório e falar assim, opa, o que acontece nessa situação em campo que o operador sempre bate a botoeira de emergência. Então, ele tem algumas funções extras que são primordiais aí para sua aplicação, tá? E, por último ali, entender a aplicação das botoeiras de emergência, dos comandos bimanual. Desculpa, professor. Está demorando. Finalizando, desculpa. Entender como que a gente correlaciona as botoeiras de emergência, os sistemas bimanuais, as chaves fim de curso, ou seja, todos os elementos que se correlacionam para formatar um sistema de segurança, tá? As considerações finais ali, tecnologia e segurança sempre andam lado a lado, é indispensável. E os fatores para o sucesso de um projeto de segurança, pessoal? Conhecer o ambiente, a máquina, o processo, indispensável. Saber quando e como utilizar um CLP ou um relé de segurança. Testes lógicos massivos em ambiente virtual e real, tá? Conhecer os periféricos adequados para cada situação. Economizar sim, negligenciar jamais. Tá? Se eu não posso aplicar um CLP de segurança, eu aplico um relé. Se não um relé, um CLP convencional. Mas nunca deixar o sistema à deriva, né? E ter sempre um olhar crítico de um segundo profissional. A gente nunca é dono da verdade. Algo sempre pode ser melhorado quando se trata de segurança. Algumas referências, NR12 e as IECs que eu citei. E muito obrigado, professor. Desculpa estourar o tempo aí. Espero que tenha sido minimamente satisfatório. Vamos lá. Professora Ana, pode fazer a arguição? Sim, parabéns pela apresentação. Eu gostaria de perguntar, foi bem interessante a tua explicação, gostei bastante do tema. Gostaria de perguntar, assim, 2 perguntinhas rápidas. Quais os fabricantes de CLP mais importantes aqui no mercado nacional, né? E qual o diferencial deles entre si, assim, bate pronto o que você lembrar de mais interessante em relação a esse tema que é tão instigante, né, de estudar. Sim. E eu também gostaria de saber, que eu fiquei curiosa sobre o acidente do teu colega, do teu amigo, só para você contar, assim, rapidinho também o que houve, como aconteceu. Tá, sem dúvida. Principalmente a Siemens, Rockwell, ou Allen Bradley, conhecido por alguns. A SICK também é muito forte no segmento de segurança. E a Leuze, tá? Tanto para a parte de CLPs... a Onron também é um fabricante importante aí. Tanto para a parte de CLPs como CLPs de segurança, né? Sem dúvida aí, os principais diferenciais dos 3 primeiros que eu citei, Rockwell, Siemens e SICK, é o fato deles já terem CLPs de segurança totalmente integrados e modulares, né? Ou seja, hoje você consegue substituir os relés de segurança que simplesmente desenergizavam por CLPs muito compactos. Então, eles estão inserindo no mercado tecnologias onde não se justifica mais por questões econômicas você deixar de fora a segurança de uma máquina, né? Então, existem CLPs de segurança muito compactos com 2, 3, 4 entradas digitais que já permitem você ter todo esse vasto repertório aí de funções que eu citei.
tá? E o acidente com o meu amigo foi um acidente com um painel elétrico, onde ele estava acessando um painel para fazer a manutenção, né, efetivamente, e um robô mal programado, um braço manipulador mal programado, executou uma função errada e acertou uma eletrocalha que alimentava esse painel do qual ele estava na frente, em uma área totalmente distinta. Tá? E no momento que esse robô acertou essa eletrocalha por uma função, um teste, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, não foi na empresa que eu trabalho, acabou gerando um curto-circuito no painel e, infelizmente, ele estava fazendo a abertura desse painel exatamente nessa mesma hora, então ele teve aí 80% do corpo queimado, mesmo com roupa anti-chama, ficou quase 4 meses em coma na UTI. Então, assim, mesmo seguindo todas as considerações, uma máquina mal programada, um sistema mal dimensionado, não se pensou que esse braço pudesse acertar essa eletrocalha em algum momento e acabou gerando um acidente onde ele não estava executando nada de errado, além da sua função ali, e foi um dos principais motivos aí por estudar o tema, professora. Muito obrigada, viu? E parabéns novamente. Disponha, obrigado. Obrigado, professora Ana. Obrigado, Wagner. Parabéns. Sua apresentação está encerrada. Obrigado. Vamos lá para o Valdemar. Ele está aqui, né? Presente. Boa noite a todos. Vocês conseguem me ouvir, todos aí? Sim. Você tem câmera? Sim. Sim. Liga e se apresenta para nós. Pessoal, boa noite. Meu nome é Valdemar, eu sou aluno do curso de Engenharia Elétrica aí noturno no Campus 3 aí da FAC. Tá? Você vai apresentar ou eu apresento aqui? Eu vou compartilhar aqui, professor. Só um minutinho que está carregando aqui, tá? Tá bom. Só um minutinho. Se estiverem vendo aí, vocês me sinalizem. Ok. Vocês estão vendo? Sim. Sim. Tá, então o tema escolhido para o trabalho foi energia fotovoltaica aplicada em iluminação pública, né? Aqui estão os meus contatos, aqui, o nome, né? O curso e o meu e-mail. O motor, assim, para o trabalho, pensar na pergunta, o problema, o que foi adotado aí nesse tema na monografia, né? A questão da escassez de recurso, a crescente demanda de energia elétrica, né? E a aplicação de novos conceitos tecnológicos e fontes de energia renovável. O objetivo geral, então, era examinar e descrever a evolução tecnológica dos processos de geração de energia fotovoltaica e as variações de aplicações, né? Nos objetivos específicos, lá na monografia, né, a gente explicou o processo de geração de energia, né, expôs as tecnologias de geração de energia fotovoltaica e demonstramos também os benefícios trazidos por esses sistemas, né, de geração, pensando na energia elétrica como uma cadeia produtiva, assim mesmo, onde ela nasce como se fosse uma linha de produção aí de uma fábrica, onde ela nasce, o processo que ela é encaminhada até o cliente e o consumo do produto final pelos clientes, né. Então, no desenvolvimento, aí no capítulo 1 da monografia, a gente traz os processos também de produção e evolução tecnológica de toda essa cadeia produtiva, mas pensando em energia elétrica no geral, né? Então, a gente aborda os processos de geração de energia, né? Mas não o fotovoltaico, como que é o sistema elétrico no contexto geral, né? E também a gente contextualiza o contraste que a industrialização e o desenvolvimento faz com as questões ambientais, né? Porque você tem uma demanda crescente, né? E desenvolvimento crescente. E é importante a gente pensar também como vamos satisfazer essas demandas, né? Mas satisfazendo também as questões ambientais aí. Então, quando se fala de oferta e demanda, é importante a gente analisar, dentro do cenário nacional, o que nós temos disponíveis, né? Eu trouxe essa tabela 5 aí, do documento chamado Resenha Energética Nacional. Ele é disponibilizado pelo Ministério de Minas e Energia. Aqui a gente pode ver em porcentagem aqui os dados da nossa oferta interna de eletricidade no Brasil. É importante aqui a gente prestar atenção no dado, porque a energia hidrelétrica é a majoritária no Brasil, né, com 64,9%, e é tida como energia renovável. Por um lado ela mas eu costumo dizer que é um dado não mentiroso, mas ilusório. Porque se você pensar na concepção de uma usina hidrelétrica, você tem muita mão de obra envolvida, né? Você tem a questão de alagar áreas. Então, hoje em dia, com toda essa legislação ambiental que a gente tem, não é viável construir uma hidrelétrica, até porque ela demanda muita mão de obra para concepção, é um projeto complexo,
você tem que desapropriar terras, de repente inundar uma área de preservação ambiental ou de reserva indígena, né? Então é importante a gente olhar esse dado com um pouco mais de atenção, né? Aqui são os dados de energia térmica, né? E os combustíveis fósseis e renováveis, né? 14,5% e 8,4% respectivamente, representando aí 23% da energia térmica total do Brasil. A nuclear é 2,5%, né? A gente pode dar ênfase aí para as usinas de Angra, lá no Rio de Janeiro. A eólica 8,6%, que está crescendo assim absurdamente na região do Nordeste, né? Em região de dunas, em região mais próximas do mar, ali, mais litorâneas, né? E a energia solar aí com 1,02%, né? Ainda é bem baixa na oferta da matriz energética nacional. Então, nesse sentido, né, como o projeto era para a energia solar fotovoltaica voltada para a iluminação pública, eu trouxe aqui o funcionamento de como é feito esse processo, né? Como que eu pego a luz solar e transformo ela em energia elétrica. Esse processo é um processo químico, que ocorre nas camadas de silício que ficam encapsuladas aqui no painel solar. Então, basicamente, assim, eu tenho duas camadas de silício que passam por um processo químico chamado de dopagem, né? E qual que é a ideia? Nesse processo, eles dopam o silício com materiais químicos diferentes, a fim de se produzir uma alteração química para satisfazer uma necessidade pré-estabelecida. No caso, é provocar uma diferença de elétrons entre as duas camadas dos materiais, para que, quando essa diferença seja percebida por eles, que vai ser estimulada pelos fótons de energia solar, eles tendam a querer se reorganizar pela regra do octeto, né? E, como a gente sabe, o movimento de elétrons é uma corrente elétrica, né? Então, está aí gerada a fonte de energia. Aqui é um pouquinho mais detalhado, né? A gente tem a junção tipo N aqui, e a gente percebe aqui esses buraquinhos mais preenchidos, que eles são excessos de elétrons, digamos assim. E aqui na junção tipo N, ó, os buraquinhos eles não estão preenchidos, representando a ausência de elétrons, né? E aqui na zona de depressão é onde se interfaceia as duas camadas de material químico. Quando a luz solar incide na última camada, né, ela tende a excitar os elétrons para eles se movimentarem, né? E quando eles se movimentam, eles vão querer se reorganizar. É importante chamar a atenção para esse movimento dos elétrons provocados pela luz, né, que é o efeito fotoelétrico, né, que foi descoberto lá em 1800 por um físico francês, né? E a partir dali foram realizados vários estudos e várias aplicações dessa tecnologia, mas era mais voltada para alimentação de satélites na órbita espacial mesmo, mais em telecomunicações, né? Agora, nos últimos tempos, que a gente tem tido mais aplicações. Aqui tem um circuitinho equivalente elétrico dele, onde esse IPH representa uma corrente gerada por uma determinada incidência. O diodo ali que está colocado, ele representa a junção PN aqui da placa fotovoltaica, né? O RS e o RP, esses dois resistores em paralelos, eles representam a resistência, ou seja, a oposição à passagem de corrente elétrica que as próprias camadas de silício tipo N e tipo P da placa representam eletricamente. E o mais e o menos aqui seria a tensão gerada pelo sistema. É importante aqui só lembrar que esse é um sistema só para modelagem, né? Esse modelinho eletrônico aqui. Porque, por exemplo, nós não temos fisicamente fonte de corrente. Fonte de corrente é um conceito, né, puramente teórico usado para modelagem de circuitos elétricos e para estudos, né? No próximo slide eu vou detalhar as aplicações on-grid e off-grid, né? Aqui eu trouxe um sistema autônomo, primeiro está o off-grid, depois o on-grid. Vou explicar rapidamente como funciona. O sistema off-grid, ele tem a capacidade de armazenar energia que é gerada durante o dia, no momento da incidência solar em cima das placas, né? Você tem uma vantagem em relação a isso, porque você consegue usar a energia que foi gerada durante o dia, durante a noite. No caso, para o projeto seria adotado essa metodologia, porque é pensar em iluminação pública, né? Então, é aproveitar a energia solar que é gerada durante o dia e ser utilizada à noite, né? É importante aqui a gente notar que a gente precisa de um controlador de carga para estabilizar a tensão variável, né, que vai variar de acordo com a incidência de luz em cima do painel, e regular ela para carregar a bateria. Tem um inversor aqui de frequência de CC para CA, porque o painel gera em CC, e aqui uma carga. No sistema on-grid, né, é o sistema que você trabalha com a diferença do gerado e do consumido, devolvendo esse excedente, né, que foi gerado para a redistribuição local, né? E, assim, nesse caso, questões residenciais têm sido muito usado
o sistema on-grid, né? É importante a gente notar que para o sistema on-grid existe questões de qualidade de energia que são equalizadas por esse inversor aqui, né? Que é o inversor bidirecional, até outros colegas trataram nas apresentações aí. As considerações finais, eu trouxe algumas contas aqui, provando que para a iluminação pública o projeto seria viável, né? Se a gente for pensar hoje, a iluminação pública representa 4,5% da demanda nacional. Na verdade, esse 4,5% é um dado de 2011, feito pela Eletrobras, né? Então, o que acontece? 4,5% da demanda nacional representa 3% do consumo total de energia elétrica, e isso representa 9,7 kW de energia por ano. É muita energia, né? Eu fiz um cálculo pegando o valor da energia aqui em Campinas, e é importante retratar isso, porque a energia vai variar o preço de acordo com a localidade, das alíquotas de imposto também de cada município, né? Mas se fosse pegar só o valor de energia, né, só o valor de energia, de potência mesmo ali, de quilowatt, durante um ano com o valor que está hoje, né, que eu peguei a conta hoje para analisar, ele daria uma economia anual aí de 4 bilhões e 15 milhões e 800 mil reais. Então, assim, é um valor bem considerável, né? Em relação ao payback de projetos de energia solar, varia de acordo com a potência que você está alimentando, né? Mas, normalmente, eles têm um payback de 5 anos. A vida útil de um sistema de energia solar são 25 anos, né? Aqui é importante chamar a atenção porque, para um sistema on-grid... 30 segundos para encerrar. Já estou finalizando, professor. Para o sistema off-grid, como você tem o banco de baterias, acaba que a bateria tem um pouquinho de vida útil menor, né? Só que você pode substituir ela e manter aí a vida útil do sistema como um todo, né? Aqui tem algumas referências que eu usei, o site Solar Forte ali, o artigo, né, do site de Minas do Ministério de Minas de Energia, e 2 teses aqui, uma de mestrado e uma outra de pós aqui, tá? Eu agradeço a atenção de todos aí e agora eu abro para as perguntas dos professores. 10 minutos, demorou demais. Vamos lá, professor Eduardo, pode falar? Vamos lá. Esqueci o nome, desculpa. Valdemar. Vamos lá, Valdemar. Então, sobre a sua apresentação, como os demais colegas aí, né, um tema bem interessante. Sua apresentação, apesar de um pouco mais longa, mas você soube resumir bem aí nos slides. Em relação aí ao sistema on-grid, off-grid, em relação à rede pública, né? Na sua opinião, qual das duas se encaixa aí na rede pública e por quê? Assim, para a iluminação pública, eu quero deixar bem claro que para a iluminação pública eu adotaria o sistema off-grid, porque eu vou utilizar a iluminação pública à noite, que é no momento que eu não tenho a luz do sol, né? E na transição de tarde e noite ali, no nosso horário de pico, é um momento que a ANEEL determina para a rede elétrica como um momento de ponta, né? Então, nesse momento de ponta, a tendência da rede é triplicar, subir muito o aumento de energia, né? Então, você pegando uma região litorânea, por exemplo, como a Baixada Santista, né, que você pegar as principais cidades ali, Santos, São Vicente e Praia Grande, você tem 1 milhão de habitantes. No final do ano, essa população triplica em função das festas de Ano Novo, enfim. Aí você pensa numa localidade dessa, população triplicada e o pico de consumo que você tem naturalmente no horário de pico, né? Entrando também a iluminação, vai requisitar muita potência da rede, né? Então, para iluminação pública, eu utilizaria o sistema off-grid. Para outras aplicações de energia, eu utilizaria o sistema on-grid aí. Certinho. Parabéns, muito boa apresentação, bom trabalho, muito bom, Valdemar, parabéns. Obrigado. Obrigado, professor Eduardo, obrigado, Valdemar, está encerrada a apresentação. Temos ainda o Pedro Marquesi para apresentar. Pedro, a gente precisa... Boa noite. Sua câmera está presente, você disse que vai colocar seus slides aí, então vamos lá. Isso. Estão me ouvindo bem? Eu ouço, e os professores? Beleza. Sim, eu estou ouvindo. Vamos lá, começou. Cadê sua... Não, vou zerar. Cadê? Coloca aí sua apresentação. Vamos lá. Tá pronto? Pronto. Então, vamos lá, começou.
Boa noite a todos, né? Meu nome é Pedro, estou cursando o 10º semestre de Engenharia Elétrica. Meu trabalho vai ser sobre a energia fotovoltaica, sobre micro e mini geração, voltado aos consumidores residenciais e comerciais, que são os maiores consumidores da energia elétrica no Brasil. Bom, o problema que a gente tem atualmente energética mundial, com mais e mais pessoas consumindo energia, vai se limitando a demanda de energia das fontes energéticas já existentes, fazendo que ocorra a busca de novas fontes de energia renovável. Nesse caso, a energia fotovoltaica é uma grande promissora nesse setor. E boa parte da população desconhece quais são os benefícios. Por isso eu quero trazer a pergunta de qual os benefícios traz ao longo do tempo, sejam eles com a qualidade da energia e a economia. Bom, a gente tem como objetivo geral compreender a viabilidade econômica da geração de energia fotovoltaica no Brasil. E os objetivos específicos, compreender o que é um sistema fotovoltaico, comparar os custos de uma unidade uma residência com a geração distribuída e analisar as vantagens e desvantagens de um sistema fotovoltaico. Bom, a gente tem nesse gráfico o que foi retirado do Balanço Energético Nacional de 2020, as principais fontes de energia elétrica no Brasil. E a maior de todas seria as usinas hidrelétricas, responsáveis por maior parte do fornecimento da energia. Possui um grande potencial hídrico, né? E a energia fotovoltaica, que seria a solar, ainda tem apenas 1% do total, com uma enorme chance de crescimento do setor. O efeito fotovoltaico foi primeiramente descoberto por Edmond Becquerel em 1839. Da diferença de potencial nos terminais de células eletroquímicas causadas pela absorção da luz. Porém, somente em 1956 que iniciou a sua produção industrial. O sistema fotovoltaico é composto por placas solares. As mais comuns são compostas por dois tipos diferentes de silício, criando a parte negativa e a parte positiva. Telhados com a angulação correta para melhor eficiência dos módulos. E para realizar a conversão da energia, temos o inversor, que é conectado ao quadro de distribuição do local da residência, no qual distribui a energia aos equipamentos da residência e também injeta a energia excedente, que é o que a residência não está consumindo, para a concessionária. Isso é necessária a troca do medidor de energia para um medidor bidirecional, que quando está injetando a energia, ele começa a girar ao contrário, gerando crédito para ser utilizado mais tarde, sendo a geração durante o dia e à noite, como o consumo é maior, é utilizado os créditos gerados durante o dia. Basicamente, vai zerar a conta de energia elétrica, sendo pago apenas o valor mínimo, que é uma pela disponibilidade da rede. Bom, a viabilidade econômica seria o crédito de energia, que tem uma norma regulamentatória de 2012 da ANEEL, que estabelece as condições necessárias para as conexões das unidades de geração distribuída. E estabelece as regras do sistema que o excedente da geração seja fornecido para a rede da concessionária e essa energia seja utilizada pelos consumidores próximos, gerando crédito e o abatimento da conta de energia. E atualmente, por enquanto, a razão dos créditos seria 1 para 1, que é a mesma quantidade que você gera,
é a mesma quantidade que você vai receber de energia. O payback seria o tempo em que o sistema demora para ser pago, o quanto que vai levar para que o valor gasto em todo o sistema de fotovoltaico na sua residência seja retornado na forma de créditos, né? Então, quanto menor o tempo de payback do projeto, menor é o risco do investimento. E todos os fabricantes, a maioria, né, dá útil de 25 anos do sistema. Aí, a gente tem um gráfico de payback que eu gerei a partir de um orçamento para uma unidade consumidora que consome em média 300 kW por mês. E esse gráfico inclui o valor dos equipamentos, mão de obra, tudo, e inclui a tarifa de energia. E o tempo de payback desta unidade específica seria de 4 anos. Então, as considerações finais, que com base nas informações que a gente obteve, a gente pode ver um grande benefício na utilização da energia fotovoltaica, porque ela melhora a qualidade de energia, tem um menor impacto ambiental, tem folga nas linhas de distribuição, como a energia mais próximo dos centros de consumo, e além de ser um ótimo investimento a longo prazo, né, para o consumidor final, isso dependendo também da unidade consumidora. Se ela consome muito pouco, também não é muito viável, porque os equipamentos são muito caros. Agora, se consome bastante, o payback é bem menor. E o tempo muito de acordo com o perfil, né, do consumo, e a gente pode concluir que, através dos estudos, a energia fotovoltaica é uma alternativa viável aos consumidores que estão dispostos a fazer esse investimento inicial, a fim de minimizar seus custos, comprando a energia elétrica das concessionárias de energia local e passando a fornecer a sua geração aos consumidores próximos, gerando os créditos na conta de energia a serem utilizados quando o potencial energético não é suficiente ou inexistente. Aqui são as referências que eu utilizei nesse trabalho. Muito obrigado a todos. Obrigado, Pedro. Professora Ana, pode arguir? Sim, parabéns pelo seu trabalho, viu, Pedro? Eu queria só perguntar duas perguntinhas rápidas, né? Sim. O tema do teu trabalho é energia fotovoltaica mini e microgeração. Primeiro, qual a diferença entre micro e mini geração? E segundo, qual é a média de valor para você colocar uma unidade de microgeração e uma unidade de mini geração? Então, a diferença de microgeração está entre a microgeração são inferiores a 75 kW gerados. E a mini geração é acima de 75 até 3 MW. E aí o custo da micro e da mini geração, eu não vou saber agora qual que é para a implementação. Tá bom, então. Muito obrigada, viu? Bem, obrigado, professora. Pedro, está encerrado, então, tá bom? Muito obrigado. Ok, obrigado. Parabéns a todos que apresentaram, muito bom. Bem, gente, vou encerrar, então, esse momento de apresentação de TCC da Engenharia Elétrica, tá bom? Parabéns a todos, e aí a nota vai sair daqui mais ou menos uma semana, ou um pouco mais. Vai demorar um pouquinho ainda, porque eu preciso ainda levar isso para coordenação, tem toda uma burocracia ainda por detrás do trabalho, tá bom? Mas fiquem tranquilos, tá bom? Boa noite a todos. Eu vou pedir para que vocês, alunos, se retirem e os professores fiquem, porque eu só quero fazer um encerramento com eles e aí a gente encerra por vez. Muito obrigado, boa noite. Obrigado, professores. Tchau, tchau.
Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Obrigada a todos. Boa noite, pessoal. Obrigado aí.